Eu só pago imposto de renda. Aliás, os assalariados do Brasil é que pagam imposto de renda. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia a todos. Uma parte, rápido, vereador, antes da sua fala. Vereador Alessandro. Quero parabenizar o vereador Chico Guerra, sua fala sobre declaração do imposto de renda, mas confesso que quando eu vi o seu nome hoje no Grande Expediente, eu pensei que o senhor fosse falar de outras coisas, porque o que não falta é assunto para o senhor falar, né? Sobre Uber, sobre a questão da regulamentação do Uber, taxistas, médicos, fechamento, UBS sem atendimentos, tem a questão dos animais, tem a questão da Visat, tem a questão do trânsito. Sinceramente, eu ganhei uma aula aqui de declaração de imposto de renda, mas esperava que o senhor falasse sobre esses assuntos, porque, inclusive, vou lhe indicar para a imprensa como uma fonte de declaração de imposto de renda, porque a imprensa precisa de pessoas com o seu conhecimento. Mas confesso que eu fiquei surpreso, porque eu esperava do senhor uma fala sobre esses assuntos, que são os assuntos que dominam a cidade hoje. Mas, de qualquer maneira, eu espero que o vereador Frisso fale sobre isso agora, sobre esses assuntos. Obrigado, vereador. Tá bueno. Já me pautou também. Não que o assunto imposto de renda não seja importante para o vereador Chico Guerra, especialmente sobre as injustiças, né? São a defasagem pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais na correção da tabela do imposto, já ultrapassa 80%, né? Então, cada vez mais você paga mais imposto, né? E cada vez mais o leão vai tirando uma fatia, especialmente dos trabalhadores assalariados, né? Lamentavelmente, essa é a justiça tributária e fiscal existente no Brasil. Mas o vereador Alberto Meneguzzi, durante muitos anos aqui, eu sempre tenho repetido insistentemente que o meu mandato nessa casa nunca foi pautado pelo Jornal Pioneiro, né? Mas hoje eu sou obrigado a dizer que sou pautado pelo Jornal Pioneiro. Hoje vou ser pautado pelo Jornal Pioneiro, né? Porque não tem como não ser pautado pelo jornal hoje, em razão do que está sendo escrito aqui, divulgado na cidade, e eu quero começar pela parte boa do Jornal Pioneiro. Avelino Avrella, enaltecido em praça. Lá em 1984, fui autor de um projeto de lei nesta casa, que denominou a praça do bairro Cruzeiro com o nome do senhor Avelino Avrella. Os vereadores que conhecem o bairro Cruzeiro sabem da importância da família Avrella no bairro Cruzeiro, né? Aliás, nós temos até um neto do seu Avrella, que trabalha com o Edson, né, assessor do Edson. Então, de fato, o Pioneiro resgata aqui uma parte do meu primeiro mandato, né? Meu primeiro mandato lá em 1984, quando tive essa honra de propor um projeto de lei nessa casa aprovado, denominando aquela praça, que foi completamente reformulada à época, e reinaugurada, né? Já foi reinaugurada umas 20 vezes, né, vereador? Que o pessoal depreda, lamentavelmente, né? Mas que leva o nome desse saudoso morador do bairro Cruzeiro, Avelino Avrella. Mas os assuntos tratados pelo Jornal Pioneiro de hoje não tem como não ser pautado. Médicos, né? Médicos, o PG dizia que ele tinha a solução para tudo, ia resolver o problema dos médicos, né? E eu disse, bom, então o Alceu foi um incompetente, o Sartori foi um incompetente, o Pepe foi um incompetente, né, porque não conseguiu resolver o problema dos médicos, né, na questão de bater o cartão ponto. Literalmente, um aspecto nessa questão. E aí, na questão dos médicos, não tem como não dizer o seguinte, a solução é fácil, vereador Chico Guerra, meu líder do governo, é pagar o que os médicos querem, né? Enquanto a administração não tiver condições, e eu sei que não tem condições, porque hoje o custo já do percentual do orçamento para a área da saúde é proibitivo, né? Passou os limites estabelecidos pela Constituição de 15%. Então, quando no ano passado, ou então um candidato a prefeito acenava com a solução para o problema dos médicos, hoje está se vendo que ele não tem solução, né? Estão aí os médicos. Aliás, um prefeito que quer negociar com um sindicato cujos médicos não reconhecem a representatividade. Tem que negociar com quem lidera. E por mais que queiram
menosprezar a capacidade do Dr. Marloney de liderar o sindicato médico e ser a liderança que fala em nome dos médicos, não tem como contestar. Quem fala em nome dos médicos, né, os médicos concursados do município, extraoficialmente, é o sindicato médico, na pessoa do Dr. Marloney, reconhecido pelos médicos, né? Então, vereador Chico Guerra, a solução é simples para o nosso secretário lá, que parece que também não bate cartão ponto, né? Porque ele continua trabalhando, dizem, não conheço pessoalmente, dizem que é um excelente profissional lá no Hospital Geral, né? Mas que também não dá serviço integral à secretaria, né? E parece que essa foi uma condição aceita pelo PG, o prefeito gestor. Não tem uma pessoa em tempo integral cuidando da questão dos médicos, né? Então, nesse sentido, todos os encaminhamentos feitos pela doutora Dilma trouxeram a paz, uma composição com os médicos e estava funcionando bem, vereadora Paula. Estava funcionando bem. Tá? O prefeito que arrumou sarna para se coçar. Né? Arrumou sarna para se coçar e agora não sabe sair do brete. É aquilo que eu disse, né? Ficou prisioneiro do seu discurso. A questão do Uber. Eu entendo que 2 meses é tempo curto ainda, vereadora Adiló, para se buscar uma solução e encaminhar um projeto de lei para a Câmara. Mas já tinha toda uma discussão do ano passado, tinha todo um projeto já tramitando na casa, que dava para tornar isso como um ponto de partida para o encaminhamento de um projeto de lei para a Câmara, mas nós já passamos 60 dias, a situação está grave, né? Vários problemas de enfrentamento entre taxistas e motoristas de Uber, né? E sem que o projeto de lei, que é competência, na minha opinião, de outros vereadores, do Poder Executivo, em razão de que se trata de uma concessão, não adentrou a casa, né? Eu não quero crucificar o secretário Cristiano, agora eu já sei o nome dele, o secretário Cristiano, porque, de fato, o problema principal que ele tem para tratar chama-se transporte coletivo, vereadora Adilá. E ali a onça vai beber água, né? Não é qualquer coisa você deixar, provavelmente, na semana que vem, e o Pioneiro trata disso também, na questão do transporte coletivo, portanto, reconheço, está sendo pautado pelo Jornal Pioneiro, reconheço que esse é o principal problema, porque se vier essa... provavelmente não tem como não vir, né? Enquanto a empresa continuar intransigente e não aceitar negociar o dissídio coletivo sem que se resolva o problema do reajuste das tarifas, esse, sem dúvida nenhuma, é o principal problema da cidade, porque pode colocar, sem transporte coletivo, no mínimo 100 mil pessoas na nossa cidade. Achei interessante também a matéria trazida pelo jornal Pioneiro sobre a questão das licenças ambientais. E parabenizo o jornal porque coloca a secretária atual e coloca o secretário anterior, né? E coloca o secretário de Desenvolvimento Econômico, tratando outra questão e tal. Então, colocando os problemas que de fato existem a nível da Secretaria do Meio Ambiente, de dar soluções rápidas para a questão das licenças ambientais em Caxias do Sul, e esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, mexe com nossos projetos de desenvolvimento da cidade, né? Hoje, lamentavelmente, a secretaria está muito burocratizada. Tá? Secretário é para comandar. Essa é uma coisa que eu sempre dizia para o ex-secretário Adivandro Rec. Secretário existe para mandar as coisas acontecerem. Permite uma parte, a partir do momento que o secretário pergunta para o assessor técnico como é que tem que fazer isso, está ferrado, né? Foi. Aí ele cai na malha da burocracia, né? Porque aí a política do au na prefeitura funciona e há muito tempo, né? Ao tal, e volta, e volta, e volta, e volta. E eu quero parabenizar o desabafo daquele empresário ali de Anarrec, sobre, desde o ano passado, lá pedindo só para tirar uma licencinha para ele poder encaminhar um financiamento, e onde ele pretendia ampliar a fábrica, né? E as coisas não andavam lá. Pois não, vereador,
Senhor presidente, uma declaração lida da bancada do Partido Socialista Brasileiro. Uma declaração lida da bancada do PSB, segue o vereador Eloy Frisso. Já lhe concedo a parte, vereador Toico. Então, nessa questão das licenças ambientais, também estou sendo pautado pelo Jornal Pioneiro. Questões da segurança pública, vereador Rodrigo Beltrão, também estamos sendo pautados pelo Jornal Pioneiro. Hoje tem audiência pública aqui, o jornal está repercutindo. Mas eu não podia deixar de falar, vereador Gustavo Toigo, dessa matéria que trata sobre os coxinha, né? Não tem como não falar, né? As principais lideranças do movimento que levou gente às ruas no ano passado, como se fosse uma coisa assim, os 4 se reunirem e vão botar 30 mil pessoas na praça, menosprezando a capacidade de mobilização do povo caxiense. O povo caxiense foi à rua porque acredita, sim, no fim do combate à corrupção. E até lamento que a posição de um dos ditos líderes, né, que foram endeusados como líderes do movimento, diz o seguinte, que passou a euforia e as pessoas se acostumaram com a corrupção. Que é isso? Que liderança é essa? Que liderança é essa que diz eu não vou dizer uma M desse tipo, né? Que liderança é essa, né? Um outro foi empregado pelo PG, né? Já se acalmou também, né? Que se ele tivesse que optar, vindo uma matéria também no Pioneiro, que se ele tivesse que optar em continuar à frente do movimento e o emprego, ele optaria pelo emprego, né? Então optou pelo emprego, né? O outro anojou, voltou para a empresa, né? Não, quase quebrei e tal, voltei para a empresa. Esse foi o mais coerente, eu acho, de todos, né? E o outro, vou criar um partido para mim, né? Vou criar um partido para mim, então quero ter um partido para chamar de meu, né? Então, eu quero dizer assim, o único reparo que eu gostaria de fazer com relação a essa matéria do Jornal Pioneiro sobre os movimentos e tal, é de que o povo não se acostumou não com a corrupção. É só ver no carnaval. Vejo no carnaval as manifestações dos blocos, né? O povo vai buscando as suas formas, vai sendo criativo, né? Do ponto de vista de manifestar a sua indignação, né? Com a situação atual que o Brasil vive, né? Cansou de ir para as ruas? Não, não cansou de ir para as ruas. Logo ali adiante, quem sabe, vai para as ruas de novo, né? O Fora Temer hoje estava nesse final de semana, estava em todo o Brasil nas manifestações, né? Como estava antes o Fora Dilma e assim por diante, né? O povo busca as suas formas de se manifestar e eu tenho convicção de que o Brasil vai cada vez mais se afirmar democraticamente, marchando no ponto de vista de consolidar essa nossa democracia, né? Punindo os corruptos como um todo, né? Isso é um processo lento, mas que vai acabar acontecendo. Então eu só concluo essa minha análise saudando o Jornal Pioneiro por essa virada, né? E eu digo que tem muito a ver também, com todo o respeito que os outros profissionais me mereçam, né? Mas eu sou uma pessoa que tem muita admiração pela forma como o jornalista Ciro Fabres manifesta suas opiniões, a sensibilidade de captar, né? Captar o que está acontecendo na Câmara, na sociedade, e colocar para dentro do jornal. Então, nesse sentido, eu acho que, nesse momento, hoje, fui pautado pelo Jornal Pioneiro. Pois não, vereador Gustavo? Os cumprimentos, vereador Eloy Frisso. O problema é se a Rosilene voltar, complica um pouco. Né? Pela sua fala, eu vou aparteá-lo no quesito que fala justamente nessa burocracia ambiental. E nós que fomos secretário do Desenvolvimento Urbano deste município, sabemos o quanto é complicado hoje buscar uma regularização de uma edificação que não está nos parâmetros formais, enfim, para conseguir o habite e posteriormente o alvará para que funcione ali um empreendimento. Nós sabemos de toda a burocracia pós-KIS, que mudou realmente toda uma realidade na concessão dos planos de prevenção a incêndio, mas eu gostaria de me ater pontualmente com relação às licenças ambientais. Estas estão tendo em vista que é uma legislação muito rígida a nível nacional e nós, enquanto município e estado, não podemos suavizar muito mais. Ela trava o desenvolvimento da nossa cidade. Ela realmente está
atravancando o nosso empreendedor. E nós precisamos, eu falava, né, com a secretária Patrícia, fui fazer uma visita de cortesia a ela, e que nós precisamos nos antecipar, vereador Eloy Frisso, enquanto poder público. Ou seja, o lamento do empresário Sacaro é o lamento de muitos outros empreendedores do nosso município, no sentido de que muitas vezes eles, atento a terem que pagar os seus colaboradores, a buscarem financiamentos, se passam na renovação da licença. O que foi a minha sugestão àquela secretária? Que 2 ou 3 meses antes de estar vencendo a licença, que espeça, que mande um e-mail àquele empreendedor, àquela empresa, para que ele vá providenciando e, ao chegar o momento da renovação, já esteja com todos os documentos à portada de mão. Então, vereador Eloy, eu entendo que o poder público sim precisa se antecipar a isso, e eu entendo que nós precisamos fazer uma triangulação. Qual seja, nós precisamos trabalhar poder público enquanto prefeitura e Câmara Municipal, juntamente com o setor empreendedor, que traz a Ana Pellini agora segunda-feira na reunião almoço, que é a presidente da FEPAM, justamente para falar dessa gestão que tem plena com o município de Caxias do Sul, e a própria academia. Nós precisamos, porque tendo em vista que temos experts nas universidades que tratam do direito ambiental, encontrar um meio termo. Nem arrochar demais, nem suavizar demais. O que nós precisamos é fazer com que o empreendedor, ao buscar essa licença, tenha ela na maior rapidez possível para não travar o seu negócio, o seu empreendedor, o seu empreendimento. Então, a questão ambiental está na ordem do dia e nós precisamos ser parceiros juntamente com o setor empreendedor e a universidade e encontrarmos um meio termo para, quem sabe, aí, agilizarmos os processos de licenciamento ambiental no município. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Gustavo Toigo, e aproveito a sua fala para registrar o grande avanço do ponto de vista da estruturação da Secretaria do Meio Ambiente na gestão do Adivandro. Eu acho que só o mérito de ter trazido o licenciamento pleno para Caxias, né, de todas as licenças, então agora são todas elas, você não precisa mais ir a Porto Alegre, ficaram algumas poucas das grandes empresas apenas, né, vinculadas à FEPAM, mas eu acho que a Secretaria hoje ela já está atingindo a sua maturidade, e aí, vereador Chico Guerra, eu acho que o grande papel dessa gestão é simplificar os processos, de fato, né? Agora, existe uma legislação toda que atravanca, como bem diz o vereador Gustavo Toigo, né? Que a gente tem que buscar caminhos de fazer com que as coisas andem mais rápido, né? É inadmissível um parcelamento de solo se levar 3 anos, 2, 3 anos, né? Para ser aprovado, né? Principalmente na forma como acontece a questão do parcelamento em Caxias, onde nós temos empresas urbanizadoras conceituadas que fazem contratos com os proprietários de terra, e a partir do momento que se não cumpre esses contratos, começa a pagar multa, né? Você tem prazos para executar obras, né? Então a Secretaria tem que dialogar com isso também, né? Eu só estou citando um dos exemplos, né? Mas algumas coisas, o simples corte de uma árvore não pode demorar 90 dias, né? 60, 90 dias, 120 dias, né? A gente tem que ter agilidade, né? Tem uma árvore que está caindo, uma árvore podre, assim por diante, e levar um tempo enorme desse para se conseguir uma simples licença de o corte de uma vegetação. Então, nesse sentido, eu até como fui secretário municipal do Meio Ambiente durante 2 anos, tive a oportunidade de praticamente encaminhar toda essa questão relativa aos concursos de servidores à época, para montar a secretaria. Então, nesse sentido, me sinto até capacitado para falar sobre esse assunto, e até por ter passado por outros órgãos do município, que todos eles dialogam com as questões ambientais, com as questões do saneamento, né? Então, são situações que a gente percebe, né? Tanto que no governo Sartori e no governo Alceu, vereador Chico Guerra, nós tivemos que criar um setor específico dentro da Secretaria do Meio Ambiente, vereador Adiló, só para tratar das licenças ambientais para a prefeitura, né? Porque senão segurava, inclusive, todas as obras, né? Você não ia conseguir patrolar uma rua, alargar uma rua sem uma licença ambiental. Nesse sentido, acho que a gente avançou bastante. Vereador Adiló?
Bem rápido, vereador Eloy, obrigado pela parte. Só para dizer, se alguém tem amizade com vereadores em Flores da Cunha, já existe um movimento lá pedindo para os vereadores segurar a ida da empresa para lá, porque eles entendem que não tem estrutura para tanta empresa lá. Olha a situação, Caxias. A diferença. Então, vereador Eloy, o senhor aborda um tema e o vereador Tuigo pegou muito bem a essência aí. Nós temos que enfrentar essa situação, sim, ou Caxias vai ficar só nas saudades. É isso, obrigado pela parte. Concluo então, senhor presidente. Voltarei no próximo expediente que tiver a falar sobre plano diretor, que era o que eu tinha me pautado para falar hoje, mas hoje fui pautado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma declaração.